Bom dia, senhores e senhoras. Estamos dando abertura à audiência pública para discutir a Lei Ordinária número 341 de 2023, vinda do Governo do Executivo Estadual, mensagem número 14 de 2023, referente ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024, nos termos do artigo 2º nos termos do parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e da outras providências. O relator dessa matéria será o deputado Remy Calheiros, no qual convido para fazer parte da mesa, e estamos esperando mais algum outro parlamentar chegar. Convido também a secretária Monique Assis, representando a Cefaz. Convido o secretário Carlos Balbino, representando a CEPLAG. Gabriel Balbino, desculpa. Convido o representante do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Alei. Representando o Procurador-Geral de Justiça, o senhor Felipe Barros. Iremos facultar a palavra ao secretário Gabriel Balbino para que faça suas explanações. Bom dia a todas e a todos presentes. Gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Gilvan, mas esse convite para a equipe técnica do governo estar presente aqui, esclarecendo dúvidas e apresentando as informações para toda a sociedade, inclusive por meio da TV Assembleia. Cumprimentar o deputado Remy, a quem estendo cumprimento a todos os parlamentares da casa, e ao Felipe também representando os demais poderes, a secretária Monique, a quem estendo aí todos os cumprimentos para a equipe técnica da Cefaz e a equipe técnica da CEPLAG também, que tanto nos ajudam na formulação das peças orçamentárias, e cumprimentar o colega e professor Luna, estendendo aí os cumprimentos a todos os técnicos da Assembleia. Hoje é a oportunidade de trazermos informações sobre um dos documentos orçamentários, o primeiro deles, que mandamos aqui para essa casa. E a CEPLAG, a gente tem como obrigação trazer para vocês como é estruturado esse documento dentro da lógica orçamentária existente na legislação brasileira. Dentro do ciclo de planejamento que está posto, a LDO é a primeira peça que a gente traz em discussão, que ela vai estabelecer metas e prioridades para o orçamento, orientando a elaboração das demais peças. Nós já estamos em andamento lá na CEPLAG com os fóruns regionais, onde a gente vai construir o PPA, que é o nosso planejamento plurianual para os próximos 4 anos, com vigência de 2024 a 2027, onde teremos programas, ações, projetos e todo um planejamento para os próximos 4 anos. E, posteriormente, quase que conjuntamente, mandaremos para casa também a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024. Temos o prazo derradeiro no dia 15 de setembro.
E aí a LOA traz também todo um direcionamento para a correta gestão de recursos. Então, a gente está dentro dessa etapa 1 aqui na Assembleia, depois iremos para a etapa 2, quando mandaremos as demais peças. Teremos também as audiências públicas das demais peças e será, além de discussão aqui na comissão, depois a discussão na comissão irá para o plenário da Casa. As principais competências da LDO, elas estão definidas na Constituição Federal, na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, traz todas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão, controle e transparência das contas públicas. Também na Lei Federal 4.320, 64, ela traz todas as normas de direito financeiro que nós devemos respeitar para o uso dos recursos públicos. Dentro das principais competências, a LDO traz metas e prioridades, tem que estar compatível com o PPA. Como nós estamos construindo o PPA só vem no dia 15 de setembro, então ainda faltará uma compatibilização. Já estamos construindo o PPA compatibilizado com esse projeto de lei que está aqui em apreciação. A LDO orienta também a elaboração da LOA, onde ela traz diretrizes para organização, captação e execução do orçamento. A gente sabe que o orçamento não tem somente recursos próprios, tem repasse de recursos federais, tem também aplicação de eventuais operações de crédito. Então, a LDO traz essas diretrizes de como captar e utilizar esses recursos. E também os demais capítulos, né, eles dizem diretrizes e metas relacionadas às despesas com pessoal, aí compatibilizando com a LRF, as despesas de encargos sociais, e reforça todos os limites constitucionais previstos na Carta Magna, né? Além de considerações finais, onde a gente já entra com os prazos de operacionalização e de alterações que possam ocorrer na lei orçamentária anual. Já entrando nas partes de objetivos e metas fiscais, que aí já vai ser dentro da apresentação que a Cefaz vai trazer para vocês, por meio da secretária Monique, aí estarão os anexos da lei, onde são apresentadas metas, projeções de receita, despesas e resultados primários, com base em todo um cenário econômico posto e projetado para o ano de 2024. Temos também que, dentro desse documento, analisar as obrigações contingentes e outros potenciais riscos. Talvez uma das partes mais importantes dos anexos seriam fazer a projeção do cenário de riscos. A gente sabe que o Brasil, nos últimos 4 anos, passou por alterações legislativas consideráveis que impactaram o caixa dos estados, e nós estamos recuperando um pouco desse cenário. Creio que a secretária Monique também vai passar um pouco do cenário e desses riscos que a gente tem aí para frente. E as principais alterações que a CEPLAG propôs, né, de adequação para o documento da LDO, foi a alteração do padrão de fontes. Houve a implementação de uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional no ano passado, onde toda a classificação de fontes de recursos foi alterada, os códigos foram alterados, foram abertas essas fontes para trazer mais transparência para a execução do orçamento, e a gente está incorporando isso na LDO também. Além disso, nós tivemos que fazer um pequeno ajuste, porque por uma questão de cronograma, né, a LDO vai ser discutida antes do PPA, então alguns documentos serão incorporados pela LDO após a aprovação do PPA. Seria o ajuste mais importante para não ter que haver incompatibilidade entre as peças orçamentárias. Pode passar. Em suma, seria essa explanação de como nós trabalhamos nessa peça. Estaremos abertos para responder qualquer dúvida e passar qualquer informação. E também reforçar o agradecimento aos técnicos lá da Secretaria de Planejamento, sobretudo os técnicos de orçamento. Muito obrigado e bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao secretário Gabriel pela explanação, como também, antes de passar a palavra para a secretária Monique, convidar o defensor público Carlos Eduardo para fazer parte da mesa.
Convido a secretária Monique Assis para fazer suas explanações representando a Cefaz e a secretária Renata. A todos. Quero cumprimentar a todos os presentes, os deputados e os representantes dos outros poderes, em nome do deputado Gilvan, presidente desta comissão, e mais uma vez retorno aqui a esta casa, representando a Secretaria de Fazenda. Queria iniciar pelo menos fazendo os cumprimentos e pedindo desculpas pela ausência neste momento da secretária Renata. Ela mandou lembranças a todos, mas está em retorno de viagem, não pôde aqui comparecer, mas encaminhou a equipe técnica e foi responsável pela elaboração do apoio da elaboração desta peça, para comparecer aqui e fazer, prestar os esclarecimentos necessários. Fazer uma breve explanação com relação aos cenários que foram utilizados para a construção das metas fiscais e dos riscos fiscais. Como o secretário Gabriel comentou, nós temos um papel conjunto na elaboração das peças orçamentárias e, no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente tem um papel de contribuir com esses cenários, essas metas, para que depois, no momento da elaboração da lei orçamentária, para o exercício subsequente, e a gente possa fazer uma adequação melhor dos números que, de fato, vão constar no orçamento vigente. Então, aqui, a intenção é a gente demonstrar qual foi a base utilizada. Tem um pequeno resumo aí de como é que vai acontecer a explanação com relação aos cenários, as perspectivas, os desempenhos comparativos entre Alagoas e Brasil. A gente sempre tenta seguir essa lógica para poder demonstrar um pouco como que tem sido o desempenho fiscal do Estado relacionado ao desempenho do país. Os parâmetros macroeconômicos estabelecidos à época do momento da elaboração, há poucos meses atrás. E a gente tem os dois quadros aí das metas fiscais, tanto as previstas quanto as cumpridas com relação ao último exercício, que também é um dos demonstrativos necessários a constar dentro desses anexos, e então os riscos fiscais previstos. Bom, nesse primeiro quadro, a gente faz uma retrospectiva com relação aos resultados primários do governo central, No caso, a gente está destacando primeiro o país para poder demonstrar, embasar qual é o nosso cenário regional, local. Aqui a gente pode ver desde 2015 que o país acumulou aí um bom período de déficits no resultado primário. O resultado primário é uma conta de despesas e receitas, excetuando-se os números relacionados a juros da dívida pública. Então, demonstrar que existe um déficit nesse número tem alguns significados diferentes. No caso de déficits sucessivos, pode ser preocupante do ponto de vista da não geração de receitas e fluxos para fazer frente a despesas futuras também, que, do ponto de vista do governo, sempre tem uma base de despesas já contratadas, obrigações que são imputadas aos governos a serem cumpridas e para poder fazer todas as políticas públicas relacionadas à sua atividade. Então, a gente teve um período mais crítico em 2021, está ali perto de março de 2021, enfim, no início do exercício, e, por óbvio, muito relacionado ao que aconteceu relacionado à pandemia. Então, do conhecimento de todos, isso teve um efeito expressivo no número também do Brasil. Agora, já retomando
lentamente, mas já apresentando um resultado um pouco melhor e acumulando um pouco de superávit primário nos últimos meses, já um pouco mais de um ano. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor? Não sei se... Pronto. Aí também é uma outra forma de ver, mas é a acumulação do governo central, e aí tem umas separações entre o que foi resultado do Tesouro Nacional e Banco Central, a Previdência Social, naturalmente, negativa, né? Tem sucessivos previsões de déficit por conta do tamanho, e o resultado do governo central, que está ali na linha vermelha, acompanhando ali, como a gente mostrou anteriormente, vinham demonstrados alguns déficits também, mas tem uma relação um pouco mais positiva. Pode passar, por favor. Aqui também é uma variação acumulada do PIB ao longo, né, dos trimestres anteriores, e aí demonstra que existiu também uma fase um pouco mais difícil para o país, mas que depois de 2018 em diante, começou a recuperar um movimento mais positivo, e aí com a pandemia começaram os movimentos negativos novamente, mas também em função do momento ocorrido para todos, né, no mundo inteiro. Sim. Aí é só uma distribuição do peso do PIB no Brasil, em 2022, como que se comportou. Teve muito um incremento, né, um peso adicional com relação aos transportes, construção e alojamento, né? Tem algumas outras que demonstraram uma participação um pouco mais significativa. Aqueles outros serviços tá maior do que o alojamento, mas ele é a acumulação de vários outros pequenos serviços, e aí não valia discriminá-los. Pode passar, por favor. Aqui essas variáveis são importantes para a gente observar, porque elas também nos ajudam a estabelecer alguns dos números que a gente utiliza nas metas, né? Com relação à evolução do câmbio, a gente pode ver que existe uma certa estabilidade. Depois, desde 15, ele veio sendo incrementado até o momento que, entre 2020 em diante, houve uma certa estabilização. Então, a gente trabalha com esse número. E na taxa de desocupação do Brasil, a gente foi avaliando, né, uma certa sucessão de queda nesse indicador, mas a gente já, aí, desde de abril do ano passado, né, onde a gente já começa a avaliar, analisar uma recuperação pós-período pandêmico, e agora, na virada do exercício, a gente já começou a ter aí um incremento suave da taxa, mas tem acontecido, sim, um aumento da taxa de desocupação no Brasil. E aí a conjuntura de 2024, né? O que a gente utilizou para poder também embasar e definir essas metas? A gente tem pressões inflacionárias não só dentro do Brasil, mas fora. É um contexto de guerra acontecendo no mundo, aumento de taxa de juros também em vários países da Europa e da América, enfim. Então, é um período que acaba acontecendo um movimento de capital diferente do que a gente observou há alguns anos atrás, e isso tem impactos sobre os nossos números, especialmente naqueles como dívida e outros que têm relação com fatores e indicadores exógenos, né? Estão fora aí da nossa competência em definir esses indicadores, e a gente faz atualizações e acompanhamento constante para poder não sofrer nenhum tipo de surpresa, né, com relação a essas variações. Também tem o desaquecimento da atividade econômica, redução do investimento a nível global. Isso é relacionado especialmente também à guerra na Ucrânia, e aí toda a questão energética relacionada
a Rússia e os países da Europa, perspectivas quanto a medidas anunciadas pelo governo federal, incluindo o novo marco fiscal e reforma tributária. Isso aqui tem uma importância muito relevante no nosso contexto. A reforma tributária ela ainda é muito incerta, está em discussão em Congresso, em todos os níveis federativos, municípios, estados e a própria União. Há uma previsão de buscar um imposto único, e então existem muitas divergências e muitas dúvidas ainda com relação ao que de fato vai vigorar, mas a gente faz o acompanhamento. A princípio aqui a gente não tem como ainda incorporar os efeitos, porque ainda não estão de fato definidos, mas a gente já tem alertas com relação àquilo que pode ser influenciado, especialmente as receitas tributárias, dado esse número, né, essa situação da reforma. E o novo marco fiscal está próximo de ser aprovado. A gente tem uma avaliação relativamente positiva com relação ao que está posto, que está previsto, né, que está proposto, visando especialmente algumas excetuações com alguns limites. A gente trabalha bem com ajuste fiscal, mas reconhece a importância de se fazer investimentos, coisa que aqui em Alagoas já tem ocorrido há um tempo. Então, a gente enxerga com bons olhos o espaço para apoiar o incremento na parte de investimentos públicos, que o marco prevê. Aqui é a comparação Alagoas-Brasil, onde a gente traz especialmente a questão do estoque da dívida. Como eu disse, algumas coisas são influenciadas por fatores exógenos. Aqui a gente tem também essa influência desses indicadores externos, né, que a gente acaba tendo que incorporar nos nossos números. Parte da nossa dívida, a menor parte dela, é relacionada a dívidas externas, né, com organismos multilaterais. Então, a gente tem um efeito de câmbio um pouco menor, mas como vocês puderam ver, o câmbio está relativamente estável. Então, a gente tem ainda menos efeitos surpresa esperados desse número. Mas os juros ainda são forte incerteza no país. Há uma expectativa de redução, inclusive a gente, nos próximos dias, deve ter alguma manifestação com relação ao Banco Central para poder estabelecer um cronograma de redução desses juros. A gente não sabe se isso vai ultrapassar este exercício, acreditamos que sim. Então, a gente acaba ainda trabalhando, né, num cenário um pouco alto, né, desse indicador. E aí a gente demonstra só a comparação entre Alagoas e Brasil, onde o Brasil tem uma trajetória ascendente já há alguns anos, e Alagoas teve um movimento um pouco diferenciado com relação à despesa líquida, e esse incremento de 21 para 22 também foram em relação a operações adquiridas para fazer investimentos públicos, né, de ponto de vista da infraestrutura estadual. Aqui é uma comparação similar à anterior, mas aqui a gente está colocando o indicador da dívida consolidada com a receita, né? O quanto que isso incrementou. E aí, no Brasil, fica claro que houve uma variação muito significativa frente à variação que foi apresentada pelo Estado de Alagoas, muitas vezes, mais de 8 vezes acima do comportamento que o Estado apresentou, e sempre nesse movimento que foi relativamente estável, né, ao longo dos últimos anos. Aqui, esse é interessante, o número não está dando para observar no detalhe, mas, no caso aqui, o Estado de Alagoas é a variação do investimento, e houve, tanto do ponto de vista da receita, um incremento ao final do período considerado entre a variação de 2015 e 2022, e o investimento em si, ele no período foi recorde no apurado, e demonstra assim, a comparação com o Brasil, que realmente foi... Aí, no caso, a relação ela se inverteu, né? Ela foi 8 vezes maior, na verdade, 10 vezes maior para o
o Estado de Alagoas em relação ao volume, né, e variação dos investimentos nesse período de 15 a 22 para o Brasil. Aqui a gente vai entrar no ponto de vista das metas, mas antes disso, só para estabelecer, isso acompanha no anexo, que são aqueles indicadores que alguns a gente já passou, mas aqui são os estabelecidos pelo Boletim Focus na previsão do Bacen. Na época da elaboração desta peça, nós utilizamos esse quadro, não está muito diferente do atual, mas existe uma certa tendência de redução do IPCA previsto para estes próximos exercícios. Mas esses foram as variáveis que foram utilizadas. O câmbio relativamente estável, como eu já mencionei. O IPCA foi esse, mas existe uma certa tendência de redução. E a taxa Selic também, como eu também mencionei, ainda alta por conta desse movimento dos juros, mas existe aí uma expectativa que deve ser ainda incorporada nesses parâmetros, que são constantemente atualizados, para que possa demonstrar aí uma tendência de redução desses juros, que ajudam, né, quando a gente, a todo o nosso funcionamento de economia, ter um nível um pouco mais abaixo da realidade. E as metas fiscais aqui, a gente restabelece, né, reestima o número para o ano de 23 também. É um período que a gente elabora sempre com uma certa defasagem de tempo com relação ao outro ano, então a gente acaba fazendo essa revisão também por conta desses movimentos econômicos que acontecem, né? Aqui a gente tentou incorporar minimamente as mudanças com relação ao marco fiscal. Ainda não temos certeza com relação à parte da reforma tributária, como mencionei, mas a gente tem um cenário conservador, considerando ainda aqueles juros altos para o país como um todo. Então, as nossas expectativas elas são reservadas, né, com relação ao tamanho. Esse resultado primário negativo significa que a gente pretende aí ter um volume ainda estável com relação aos investimentos que o Estado tem praticado nos últimos anos. Não trouxe esse número, mas veio de uma trajetória positiva em todos os últimos, exceto o último ano, mas nos outros anos todos, de 15 em diante, na trajetória positiva. Então, uma acumulação ou acomodação de recursos em caixa para fazer frente a esses níveis de investimento também. Então, aqui a gente prevê, já é um resultado melhor do que o anterior, mas ainda demonstrando aí uma recuperação por parte da Receita, que sofreu redução significativa a partir do segundo semestre do ano 22, e efeitos ainda foram sentidos dentro deste primeiro semestre, com relação às leis 194 e 192, mudaram ali as alíquotas modais e tiraram de base de alguns itens essenciais, na verdade, tornaram essenciais itens que não eram assim considerados, e houve uma certa urgência nessas aprovações dessas leis, e a gente sofreu efeitos, assim como demais estados e municípios, enfim, efeitos significativos disso. Então, aqui também existe aí um conservadorismo com relação à Receita, que sofreu uma redução significativa no período. Pode passar, por favor. Aqui é uma relação do que foi previsto e do que foi realizado. A época que foi prevista as metas 22 e revisitadas, né? Existiu aí um certo pessimismo, até por conta do período pandêmico e das expectativas com relação à guerra na Ucrânia e Rússia. Então, na época, os efeitos que a gente estabeleceu tinham essa previsão
para um resultado primário fortemente negativo, de 2,4 bi, mas a realização aconteceu dentro da expectativa, mesmo mantendo os níveis de investimento, e a gente tinha uma expectativa de um resultado ainda melhor, não fossem os resultados da receita arrecadada no período, que no segundo semestre, como eu comentei, sofreram duras reduções. Então, mas as metas foram cumpridas regularmente, e para níveis de dívida também a gente teve uma realização inferior, ainda que os juros tenham tido uma participação significativa, a gente conseguiu enquadrar dentro daquilo que havia sido previsto, e o Estado tem trabalhado também em reestruturações para controlar sempre este nível de estoque de dívida pública. Aqui são só alguns números com relação à parte dos riscos fiscais. No anexo, a gente consegue discriminar um pouco melhor quais são os possíveis riscos que podem influenciar nos nossos números. Pode voltar, por favor? Obrigada. E a gente tem uma certa preocupação com relação aos incrementos relacionados a precatórios. O Estado está no regime geral, onde tudo que é inscrito anualmente é pago também anualmente. Então, a gente tem aí observado um certo incremento desse volume de precatórios sendo inscritos. Então, o Estado não tem estoque de precatórios a pagar, e a gente enxerga esse número, né, com uma certa cautela, pois pode pôr aí imputar alguma dificuldade do momento que a gente tem aí uma observação de variação muito significativa, por ser um número que a gente sempre inscreve no exercício anterior, e existe aí um esforço para conseguir fazer esses pagamentos aos tribunais regularmente, e para que eles consigam, enfim, dar conta de realizar aos beneficiários. E também pode haver aí uma frustração com relação à parte das operações de crédito, né? A gente tem efeitos burocráticos, administrativos também relacionados a isso, e das próprias instituições financeiras. Então, a gente sempre leva em consideração isso. A gente tem uma margem colocamos como previdência a margem de expansão das despesas para poder fazer frente, né, a possíveis frustrações do ponto de vista da receita do FPE e do imposto de renda. A gente teve uma mudança também bem recente no governo federal, e já aqui nesses números a gente incorporou previsões de possível queda na arrecadação do imposto de renda a partir do momento que o público faz a adesão conforme as propostas que o governo federal estabeleceu recentemente. Então, tem alguns efeitos que podem ser sentidos também. E é isso. Queria deixar aberto também para qualquer dúvida, qualquer complementação, e agradecer. Quero convidar e, ao mesmo tempo, registrar aqui a presença do deputado Cabo Bebeto, que faz parte da Comissão de Orçamento, parabenizar a secretária Monique pela sua explanação. Quero também agora abrir a palavra para os componentes da mesa que queiram usar da palavra e fazer algumas observações. Faculto a palavra a alguém do plenário que queira fazer alguma observação ou tirar alguma dúvida com o secretário Gabriel ou a secretária Monique.
Não havendo ninguém que queira fazer uso da palavra, agradeço a todos os presentes, registrando a presença do deputado Remi Calheiros, relator do orçamento, o deputado Cabo Bebeto, que é membro da Comissão de Orçamento, registrando também e agradecendo a presença do secretário Gabriel Balbino, a secretária Monique Assis, o representante do Tribunal de Justiça, Dr. Carlos Alei, o representante do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Roberto, o senhor Felipe Barros, como também o defensor público, Dr. Carlos Eduardo, que veio representando a Defensoria Pública. Gostaria de agradecer a todos os servidores da Assembleia, como também a todos que compareceram ao plenário para a discussão da Lei de Diretriz Orçamentária do Estado de Alagoas, e declaro encerrada a sessão.